seu amigo, diga para ele assim: aqui é o melhor lugar do mundo. Não porque estamos num templo físico, mas porque aqui o Senhor se manifesta. Aqui a palavra de Deus é pregada, a presença de Deus está nesse lugar. E o salmista disse que é melhor um dia nesse lugar do que 1000 em outro. E ele disse: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Esteja nesse lugar de coração aberto, esteja nesse lugar com seu espírito em adoração ao Senhor, esteja nesse lugar com seus ouvidos abertos a ouvir os sussurros da voz de Deus, porque Ele está aqui, Ele está no meio do seu povo, Ele se manifesta no nosso meio. Amém, meus queridos? Jesus pagou um alto preço por nós. Apesar das circunstâncias que vivemos, das lutas que podem nos sobrevir, pelas pisaduras dele nós somos sarados. Jesus foi até o final por nós. Mesmo sendo abandonado no fim, Jesus não desistiu de mim, de você. Eu não sei como que você chegou nesse lugar, mas Ele ama você. Ama você. Não desiste de nós. Apesar de nós, Ele continua nos amando. Apesar das nossas fraquezas, apesar do nosso coração endurecido muitas vezes, apesar da nossa frieza, apesar de nos distanciarmos dele, às vezes por conta própria, saímos de casa, somos aquele filho que vai lá e pede a herança, e vai embora gastar o dinheiro, nos achamos suficientes, achamos que podemos resolver, estamos no controle da nossa vida, batemos na porta do pai e disse: pai, não quero saber mais da tua casa, das tuas coisas, das tuas palavras, da tua igreja, do serviço, quero saber mais disso, quero gastar o dinheiro. E vai, e apesar dessa nossa petulância, apesar dessa nossa arrogância, o Senhor está de braços abertos sempre para nos receber de volta, para ir atrás da ovelha perdida, para vestir, calçar e celebrar a volta do filho que se perde. Amém? Esse é o nosso Deus, é o nosso Deus, continua sendo o nosso Deus. Meus amigos, hoje a gente vai continuar num tema. Estamos há 4 domingos falando sobre o deserto. Não é isso, irmãos? Estamos falando sobre o quê? E continua falando sobre o deserto. Vamos continuar falando sobre o deserto. Tem pessoas grandes na Bíblia, grandes, eu estou falando grandes, que morreram no deserto, não puderam nem entrar na terra prometida. Quem, pastor? Quem? Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, ele morre no deserto, ele é chamado no deserto, ele sai do palácio ao deserto, ele recebe as tábuas da lei no deserto, ele vê Deus face a face no deserto, ele vê a sarça arder no deserto. Então o deserto nem sempre é isso que a gente pensa. Pode ser que para os nossos sentidos, as nossas sensações, pode ser que para os nossos sentimentos, pode ser que para a nossa vontade terrena, o deserto nos sobrevenha como dor e como aflição. Mas, meus queridos, eu quero dizer para você, não sei você, mas eu, em tempos de deserto, Deus falou muito ao meu coração. Em tempos de deserto, sabendo o lugar do encontro, Deus transforma o nosso caráter, Deus muda a nossa vida. O livro de Jó diz no capítulo 33, se eu não me engano, que Deus disciplina até por meio de uma enfermidade os filhos que amam. Deus leva até a gente ficar enfermo às vezes, para que possamos saber o nosso lugar, quem somos. Afinal somos pó, do pó viemos e ao pó retornaremos. A gente não é grande coisa assim. Um vírusinho pequeno nos aflige, coisas pequenas e simples mexem com a nossa estrutura. Então, às vezes o deserto e as privações vêm para provar que não somos isso tudo. E Deus nos leva e nos conduz a momentos assim, ao deserto. Vamos ler Isaías 40, verso 3, diz assim a palavra de Deus, já está na tela. Diz assim: voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Senhor, essa é a tua palavra hoje. Fala conosco, traz revelação, porque o natural nós já temos, Senhor. Hoje queremos o sobrenatural, queremos o que está além, queremos a rema do Senhor na nossa vida. Que o Senhor Deus alimente o teu povo, que o Senhor Deus venha trazer vida em meio à morte, que o Senhor Deus venha trazer liberdade em meio àquele que está oprimido, aquele que está aflito, que está em cadeias. O Senhor quebre cadeias hoje, porque o Senhor é poderoso para isso. Para isso se manifestou o Senhor, para desfazer as obras do inimigo. Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, às vezes nós estamos no meio desse caos mesmo que é o mundo. E muitas vezes no meio desse caos que é o mundo, não conseguimos ouvir direito a voz de Deus. São tantas pessoas falando, tantas pessoas comunicando, é tanto barulho às vezes que atrapalha de nós ouvirmos essa voz que clama. Essa voz, ela clama há muito tempo já. Há muito tempo que se manifesta a voz do Senhor sobre a terra, não é de hoje. Lá atrás essa voz falou com Abraão dizendo: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai, larga esse povo, Abraão. Larga essas coisas, larga essas pessoas. Não tenho como conduzir um processo de transformação na tua vida aí nesse lugar. Então sai, te movimenta, vai para uma terra que eu vou te mostrar e lá te farei grande. Tu vai ser uma grande nação. Vou fazer grandes coisas, tu vai prosperar, tu será rico, tu será um homem abençoado. E Abraão obedece àquela voz por fé. É uma voz que se manifestou a Moisés, uma voz profética, que quando Moisés se depara com ela, ele vê uma sarça arder, curioso, chega próximo da sarça, temendo que era aquilo ali, e uma voz fala com ele: Moisés, essa terra que tu está é santa, portanto tira a sandália dos teus pés. E começa ali um diálogo dessa voz com Moisés. Eu não sei você, irmãos, mas eu já ouvi essa voz falando ao meu coração. E ela não falou que eu ia ser feliz, porque o conceito de felicidade, esse sim é relativo. O que é feliz para você pode não ser para mim, e o que é feliz para você pode não ser para Deus. Deus pode achar que você vai ser feliz preso, por exemplo, como Paulo, que morreu preso. Então para Deus isso é meio diferente do que a gente acha. Ele não disse que eu ia ser feliz, nem disse que eu ia ser rico, nem disse que eu ia ganhar na loteria, não disse nada disso. A voz, quando se manifestou a mim pela primeira vez, ela disse: arrepende-te, porque se tu continuar nessa direção que tu estás tomando a tua vida, tu certamente vais morrer. Eu tinha 18 anos quando isso aconteceu. Aquilo foi tão forte dentro do meu coração. Aquela voz clamou dentro de mim de uma maneira tão arrebatadora. Eu estava vindo de uma noite de festa, uma noite de gandaia, uma noite de farra, como diz o amazonense aí, uma noite do arromba. 3 da tarde, saí 6 da manhã. Isso é festa, né? Festa. Então, foi após essa festa que viu aquela voz profética, aquela voz que clama: arrepende-te, tu vai morrer. Se tu levar a tua vida nessa direção, te arrepende hoje. O que te impede de estar comigo hoje? O que te impede de se conectar comigo hoje? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Estava sozinho na parada de ônibus. 6 horas da manhã. Digo, é aqui mesmo. É ali mesmo eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, ouvindo essa voz, e desde lá oro, clamo a Deus, em tempos de silêncio, em tempos onde não ouço essa voz, em tempos onde ela se cala, e o meu coração se aflige pelo silêncio, que é ruim, irmãos, é ruim o silêncio. Não estamos acostumados ao barulho, estamos acostumados aos movimentos, e não estamos acostumados a silenciar, a meditar, a parar. E quando isso acontece, nos afligimos. E quantas vezes eu estive aflito, porque Deus não fala mais comigo, eu não estou ouvindo essa voz. Será que eu estou distante? Será que eu estou frio? E muitas vezes orei
para voltar a ouvir os sussurros da voz de Deus. Porque como Elias, achei que estaria nos trovões, estaria nos vulcões que estavam em erupção à sua volta, e ele disse, certamente Deus vai falar comigo agora. Não. Foi se movimentando toda a natureza, até que na brisa suave, Deus fala com o profeta Elias. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem estado com seus ouvidos abertos a ouvir os sussurros da voz de Deus, para falar ao teu coração aquilo que é preciso que você ouça? Porque nem sempre, irmãos, nós vamos ouvir aquilo que a gente quer. Ao ouvir essa voz é poderosa para quebrar nossos sofismas, nossas fortalezas na mente. Essa voz é poderosa para desfazer as obras do maligno, mas nem sempre ela vem de encontro com aquilo que a gente quer. Muitas vezes queremos uma coisa e a voz manda fazer outra. Muitas vezes queremos o palácio e a voz manda ir para o deserto. E é preciso ter um coração disposto a ouvir a voz do Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é todo mundo que está preparado para ouvir. Muitas vezes a voz vai dizer, te arrepende. Muda de direção. Muda a vida que tu estás levando. Muda. Não é por aí que tu tem que caminhar. Não é com essas pessoas que tu tem que andar. Não é com esse grupo que tu tem que falar. Muitas vezes a voz vai dizer, como por meio dos evangelhos, dizendo, ei, tem uma cruz para carregar. Tem uma cruz. Aquele que quiser ter vida, perdê-la. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, achará. Muitas vezes a voz vai dizer, perca sua vida. Muitas vezes a voz vai dizer, morra para você mesmo. Já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo. Já estou crucificado com Ele. Vivo, não por mim, mas pela fé no Filho de Deus. Não para satisfazer minhas vontades, mas para satisfazer a vontade de Deus. Muitas vezes a voz profética de Deus que clama no deserto vai dizer para eu e você morrermos. Muitas vezes a gente tenta do nosso jeito, a gente quer que a nossa vida seja de acordo com o que a gente pensa, mas existe o jeito de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não é alguém que se pode enganar. Ele vai continuar falando, quer você queira, quer não. Ele não vai mudar o que ele pensa e a direção dele para a sua vida, só porque você quer que seja diferente. Ele é um pai. Ele é pai. E pai corrige. Pai priva filho se necessário. Pai tira videogame, televisão, bota de castigo. Pai faz isso, eu não sei você que é pai e mãe, mas eu faço. Ainda hoje o meu pequeno sofreu. Não queria entrar na salinha de manhã, já conversei com ele ali no cantinho do pensamento. Mas o meu cantinho não é para pensar, é uma chicotada. Pai faz isso. Vai dizer que o pastor é ruim? Não, eu amo meu filho. Eu quero que ele seja um grande homem de Deus. Minha oração por ele é essa. Minha vida é gastada para que isso aconteça na vida dele. E você acha que Deus não vai fazer isso com você se Ele te ama? Hora ou outra Ele não vai te levar a um lugar de privação. Hora ou outra Ele não vai te levar a um lugar de súplica. Ora, o povo de Deus passou 400 anos escravos, meus irmãos, no meio do Egito. E a história diz que o gemido do povo subiu a Deus. As orações do povo subiram a Deus. Os sofrimentos do povo subiram a Deus. Muitas vezes Ele vai dizer, vende tudo que tem, compra o tesouro que você encontrou, que é o reino dos céus, que vai te custar tudo.
Ele vai dizer: conhece a verdade. Essa verdade. Não a verdade relativa. Não a meia verdade. Não a metade do versículo que você ama na Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Amo esse versículo. Então leia o que vem antes e o que vem depois, para você entender o versículo. Porque Paulo está dizendo que porque ele passou todas as privações do mundo, porque ele teve fome, sendo apóstolo, porque ele teve sede, porque ele ficou nu, tudo ele podia. Ele tinha certeza que nada ia separar ele do amor de Deus, porque ele já tinha passado por tudo. Ele disse: eu já passei por tudo, então eu já tenho a certeza de que se eu tiver dinheiro, isso não vai me separar de Deus. Se eu tiver pobre, isso não vai me separar de Deus. Se eu tiver nu, isso não vai me separar de Deus. Se eu tiver sem um centavo no bolso, isso não vai me separar de Deus. Se as pessoas à minha volta morrerem, isso não vai me separar de Deus. É isso que ele está dizendo nesse texto. Então queremos conhecer a verdade. A voz vai dizer: conhece a verdade, e a verdade vai te libertar. É uma voz profética. Essa voz se manifestou por meio dos profetas Isaías, Jeremias e tantos homens de Deus que foram instrumentos da voz do Senhor que clama no deserto. Em última instância e último profeta, João Batista, o último dos profetas, dizendo: arrependam-se. Que foram ver os homens que procuravam João Batista no deserto. Jesus fala: olha, que vocês foram ver lá um caniço arrebatado pelo vento? O que vocês foram ver lá? Um homem que estava morando em palácios? Não, pois digo vocês não foram ver nada disso, vocês foram ver um profeta. Um profeta que estava prescrito em Isaías 43, que ele prepararia o caminho do Senhor. Um homem diferente, um homem diferenciado, um homem que tinha um ministério meio eremita, um homem simples, um homem que buscou simplicidade para pregar a mensagem do Senhor. Não se misturava, era nazireu por voto, portanto não passava navalha na cabeça, não bebia bebida forte, não comia comidas extravagantes. Ao contrário, era seletivo nas comidas: gafanhoto, mel silvestre, pele de camelo. Cara estranho, esquisitão. Talvez eu e você acharemos João Batista bem esquisito, mas o cara estava no meio do deserto, pregando, clamando lá no meio do deserto, e a voz do Senhor com ele, e as multidões eram arrebatadas daquele lugar. Para quê? Para serem batizados, para a remissão de seus pecados. Ah, meus irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. O quanto precisamos descer no meio do deserto, para que Ele venha crescer na nossa vida. Deserto é um lugar de humilhação, de humildade. É um lugar onde mais vale a essência do que a performance. O Senhor não procura performance no deserto, procura a essência dos seus filhos. Procura aqueles que estão dispostos a viver a sua mensagem, quer por benécia ou não, quer sendo abençoado ou não. Porque vamos aprender hoje que, no fim das contas, a mensagem ela é o mensageiro. A mensagem ela é o mensageiro. Não temos como desassociar João Batista da sua mensagem, o que ele vivia, a forma que ele conduzia a sua vida, como ele foi escolher o deserto para pregar a sua mensagem, e como isso era coerente, diferente, mas coerente. E pessoas do mundo inteiro iam até aquele homem para ouvir ele pregando por coerência. Diferente muitas vezes de nós, que quando somos incoerentes, temos dificuldade de pregar a mensagem. Qual é a mensagem, pastor? É simples, a mensagem é simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Uma mensagem simples de um homem simples, vindo de um lugar simples, árido, mas que ecoa forte aos nossos corações e que nos faz entender que precisamos também passar adiante essa mensagem como um farol que aponta caminhos. Moisés, quando ouviu a voz do Senhor no deserto, é interessante saber que antes disso, 40 anos antes na vida de Moisés, aconteceu um episódio muito interessante, eu queria ler com você hoje. Lá em Êxodo capítulo 2, diz o seguinte, lá no verso 11. Diz assim, naqueles dias, sendo Moisés já homem, aqui Moisés estava com aproximadamente 40 anos de idade. Ele sai aos seus irmãos, seus compatriotas, e viu que eles estavam trabalhando ali penosamente, Eram escravos. E um certo egípcio estava espancando um hebreu do seu povo. O verso 12 vai dizer que Moisés olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. E ali ele mata o egípcio e enterra o egípcio, esconde ele na areia para ninguém ver. E no dia seguinte desse pecado que Moisés comete, Moisés faz algo interessante, olha só. Ele vê dois hebreus brigando, e aí ele fala ao culpado, todo cheio de moralismo, todo cheio de vontade de corrigir aquele homem, todo pastor, parecia um pastor aqui, Vamos corrigir aqui esse homem. Eu sou pastor agora desse povo, eu sou Moisés, vou corrigir esse povo. Olha só, por que você está espancando o teu próximo? Verso 14 vai dizer o seguinte, isso é o cara respondendo, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza me descobriram. Sabe por que isso acontece? Sabe por que acontece de alguém nos acusar, de alguém nos confrontar, quando tentamos aplicar uma correção, quando tentamos ser homem de Deus, quando tentamos carregar essa mensagem para alguém, aqui nitidamente nos remete àquela história de que o profeta não tem honra na sua casa. Mas não, irmãos, aqui temos alguém com um discurso contraditório. Por quê? Porque a mensagem, ela é o mensageiro. Não tem como a gente levar o evangelho do Senhor adiante, não tem como passar adiante aquilo que carregamos, se não vivemos aquilo que professamos. O apóstolo Paulo lembra de Timóteo, lembrando, olha Timóteo, tu tens uma fé não fingida, e recordo-me de ti com isso, porque a tua fé é sincera, por isso prega a palavra, porque dentro de ti tem sinceridade. Como isso é importante as pessoas que estão à nossa volta. Deus está levantando você para você ser bênção na sua casa. Deus está levantando você para você ser essa voz que clama no deserto, sendo usado pelo Senhor para ser voz de Deus nessa terra. Mas como Ele vai usar? Se às vezes somos falsos, se às vezes não é de verdade o que está aqui dentro, como Moisés. Não era tempo ainda de Moisés liderar, não estava preparado para isso, estava enterrando o pecado dele debaixo da areia, e a gente acha que ninguém está vendo. Irmãos, como isso é perigoso. Já vi filhos de pastores se desviar, porque o pastor era uma coisa na igreja, e em casa, outra. Já vi irmãos, filhos de irmãos, crentes, que cresceram e não conseguiram professar a mesma fé que seus pais, porque papai, no meio dos crentes era uma coisa, na mesa de casa era outra. O discurso não batia,
entrava em contradição. E aí se levanta uma pessoa assim, diz: cara, que te colocou juiz sobre nós? Só para eu saber. Olha a tua vida, tu matou o egípcio ontem. E tu quer dizer para a gente não brigar hoje? A mensagem é o mensageiro. Essa mensagem precisa estar tão forte dentro de nós, ao ponto, irmãos, de vivermos ela. Um sábio disse: prega a palavra a todo tempo, se preciso, use as palavras. Isto é, a nossa vida, ela é uma pregação ambulante. Aonde vamos, com quem falamos, a forma como conduzimos o trabalho, onde trabalhamos, no trânsito. Já fui pego no trânsito, irmão. Tem só coisa boa do pastor, não. Eu vou contar uma para vocês aqui. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Há uns anos atrás, faz uns anos já, acho que faz mais de 10 anos essa história. Aqui no Parque 10 tem umas ruas estreitas, né? Acho que tu não sabe essa história ainda não, Tiago, eu acho. Rua estreita. Neste dia, por um acaso, Raquel estava dirigindo. Não sei porquê, eu estava no banco do... Normalmente eu gosto de dirigir, e ela não gosta. Então, nesse dia estava trocado. E a gente foi pegar uma encomenda dela, de uma amiga, na casa de uma amiga, e eu ali parado, eu digo: amor, para bem no cantinho aqui, porque aqui é estreito. Esse carro tem que passar aqui, né? E aí para um carro atrás de mim, e começa a buzinar, dá uma buzinada, dá duas. O pastor Bruno é calmo, irmão, mas aqui dentro, ó, a carne vem com força, não sei com vocês, né? Talvez, né, eu precise de mais santificação na minha carne, mas às vezes vem forte. Buzinou a primeira, buzinou a segunda, buzinou a terceira, eu botei a mão para fora e faz assim, ó. Calma, terminou aí não. O cara não quis passar de mim. Buzinou a quarta, buzinou a quinta. Na sexta eu saio do carro. E aí, meu irmão? Aí quando eu olho, o irmãozinho: paz do Senhor, pastor. É que eu reconheci o seu carro. Aí eu: Senhor, tem misericórdia, Pai. Misericórdia. Irmão, perdoa, irmão. Você me irritou com essa buzina aí. Pastor, deixa quieto isso não. Conheça meu amigo aqui, ó, irmão. Esse é o meu pastor da minha igreja aqui, ó. Quando você pensa que ninguém está vendo, aí é que estão vendo. A mensagem é o mensageiro. Aonde a gente estiver, onde formos, em qualquer lugar, em qualquer hora. Era o abençoado do Edson. Lembra do Edson? Esse abençoado. Baterista. Baterista é uma benção, né? Tem que ser baterista. Mas a mensagem está dentro da gente. Do mesmo jeito que nesse dia foi um mau testemunho, tiveram dias da minha vida onde pessoas à minha volta davam um mau testemunho. E eu não me misturei com essas pessoas. Não ouvi as piadas imorais. Não ouvi as conversas escusas, de trevas, de traição, de mulher e disso e daquilo. Eu era um jovem que eu já era fiel antes do casamento. Isso é bom para o jovem. Por isso que é bom você ser fiel antes de você namorar e casar. Eu entrei na igreja com 18 e só vim ter relacionamento de novo com a minha mulher com 24, 23 para 24. É bom você ser fiel a Deus antes de esperar um cônjuge. Facilita a nossa vida, porque você já é crente com Deus. Sua aliança é com Deus. E aí, irmão, quem vier está na bênção, né? Porque Deus é mais importante do que qualquer um de nós. E nesse tempo, essas pessoas, elas faziam muitas coisas erradas. Era um tempo de baderna, de faculdade. E eu não me misturava. Tinha uns crentes que se misturavam, que desciam, que aprontavam.
E eu ficava lá, fazia até uma célula, com alguns abençoadinhos que queriam ouvir a palavra de Deus. Até que foi chegando um momento onde as pessoas começaram a dar oportunidade, dizer assim, não, quando for alguém para orar, chama aquele menino lá. Porque ele carrega algo diferente. Olha só, ele não se mistura. Ele não anda na nossa roda. Chama ele. Está tendo aqui um aniversário, chama ele lá para orar. Me chamava para orar pelo aniversário, me chamava para orar para a confraternização da turma. Começaram a me chamar para dar palestra sobre melhorias. Daqui a pouco eu estava pregando para a turma. Porque a mensagem é o mensageiro. Nós somos testemunhas vivas da mensagem do Senhor. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8 que há uma ardente expectativa da criação, isso é do povo lá de fora, da natureza, dos peixes, dos animais, da terra, há uma ardente expectativa aguardando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Que se manifestem os filhos de Deus para que haja salvação, que se manifestem os filhos de Deus para que haja luz sobre a terra, que se manifestem os filhos de Deus para que a mensagem que clama do deserto ecoe e prepare o caminho do Senhor para a sua volta. Não é o mensageiro maior do que a mensagem. Não é o mensageiro maior do que a missão. Não somos. Somos pó. Quem está pregando aqui em cima é pó. Muita gente está aqui buscando dons, performance, preocupados. E falo por mim porque minha oração sempre foi, irmãos, buscar bastidores. Eu sempre fui um cara que queria servir na igreja. Não queria saber de estar aqui em cima, não. Pregação, pastoreio. Não. Quero servir, quero ganhar vidas para Jesus. Quero levar a gente para a igreja, quero discipular. Eu não quero púlpito, não. Quero falar, não. Mas quando a gente sobe para falar, e a gente começa a falar para muita gente, nosso pensamento começa a pensar em performance. Como é que eu posso falar melhor? Como é que eu posso melhorar isso? A igreja também, ela pensa nisso. Ela ilumina, ela embeleza. Mas isso tudo passa. Isso tudo é pó. Que fica, irmãos, a mensagem e o mensageiro, que são uma coisa só. Um dia Deus vai olhar não pelo que pregamos, não pelo que fizemos. Ele vai olhar para o que está dentro de você. Ele vai dizer assim, o que tem aí dentro? O que você está carregando? Você está carregando a mensagem. Pode entrar no gozo do teu Senhor. Mas se você não carrega a mensagem, você é apenas um mensageiro. Que dentro de você a mensagem não existe, ela não está aí. Ela está só fora, ela é externa, ela é talentosa, ela é performática, mas ela é apenas para mostrar. Esse, tenho certeza, irmãos, vai acontecer o que está em Mateus 7. Senhor, preguei em teu nome, operei milagres, fiz maravilhas, vi o poder de Deus subir e descer. Ele vai dizer, eu não te conheço, porque tu não carrega a mensagem. A mensagem é maior do que o mensageiro. Moisés, você considera que foi um grande homem de Deus? Quantos consideram Moisés um grande homem de Deus? Levanta a mão. Se não, deveriam. Deveriam. Quando Jesus é transfigurado no monte, aparecem dois homens lá. Moisés representando a lei. A lei, porque Deus deu a lei por meio de Moisés. Elias representando o ministério profético. Tem toda a sua importância, afinal, é a lei, a Bíblia antiga no Antigo Testamento se resume a lei e os profetas. Homem importantíssimo. Mas sabe por que ele foi levantado? Bora aprender sobre isso. Êxodo capítulo 2, coloca no verso final aí, de Êxodo 2. Antes do 3:1, eu acho que é 24, coloca aí. Aí.
Olha comigo aí. Por que Deus levanta um libertador? Para engrandecer o nome do Moisés? Vamos ver. Ouvindo Deus o seu gemido. Não, volta, 23, tá? 23. Aí. Decorrido muitos dias ali, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam sobre a servidão. E por causa dela, clamaram. E o seu clamor... Irmãos, tem pessoas, eu tenho certeza disso. Tem pessoas hoje orando, clamando, debaixo de um jugo de servidão. Tem pessoas hoje desesperadas, pedindo socorro de Deus. Tem gente orando, pedindo socorro de Deus. Tem gente orando porque o seu casamento não está bem, pedindo socorro de Deus. Tem gente orando porque não consegue mais ter ânimo para viver, pedindo socorro de Deus. Eu não sei se você está no nosso meio aqui, e é você, mas Deus vai ouvir o teu clamor. Amém? Amém. Para aqueles que estão à nossa volta, clamando, pais, filhos, irmãos, sobrinhos, pessoas que estão à nossa volta que a gente nem sabe, mas estão lá orando. E eu não estou dizendo que eles estão com Deus, não, eles só estão clamando, eles estão desesperados, eles estão sob jugo, eles estão sob servidão. Mas Deus ouve, sobe, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Verso 24 diz o seguinte: e ouvindo Deus o gemido daquele povo, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Capítulo 3 agora, inicia a história de Moisés. Olha só, vai, 3:1. Pode passar o verso seguinte. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Onde Moisés estava, irmãos? No deserto. Moisés sai do palácio para o deserto. Após matar aquele egípcio, Moisés vivia num palácio, Moisés era príncipe, Moisés tinha privilégios, mas agora está no deserto. Agora está aprendendo no meio de privação, agora está tendo que apacentar o rebanho do seu sogro. Agora vive com pouco, agora vive uma vida simples. Vamos dizer assim que ele está no pior momento financeiro, no pior momento de dinheiro, de prosperidade, de pior. Simples, no meio do nada, ninguém está olhando para ele, não tem multidão, não tem pessoas aplaudindo, não tem ninguém lá, só ele e o apacentamento. Mas o que tinha então de diferente aqui? Tinha a oração de um povo que estava clamando, precisando de libertação. Tinha a súplica de uma gente que estava quebrada. Tinha um povo que estava em volta, que estava opresso. E aí sobe para Deus. E aí Deus disse assim: eu vou resolver esse negócio. E aí começa, vai, verso 3, verso 2, pode seguir. Então aparece o anjo do Senhor numa chama de fogo. Aqui o anjo do Senhor é o próprio Senhor. No meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Curioso Moisés, verso 3, disse: irei lá e verei, que maravilha é essa, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu, diga mais alto, diga mais alto, amém. Que o Senhor tome resposta dessa palavra aí na sua vida. Eis-me aqui, eis-me aqui. Boa essa resposta. Verso 5, Deus continuou e disse: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque essa área aqui é santa, não dá. Verso seguinte: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés então esconde o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse Deus ainda, olha aí: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito.
ouvi o seu clamor por causa dos seus detratores. Está ali? Que nome esquisito, né? Melhor detratores. Então o Senhor lhe diz: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem que eles têm sofrido. Verso 8. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os heteus. Verso 9. Sim, o clamor do povo de Israel chegou a mim, e eu tenho visto que os egípcios tratam cruelmente. Verso 10. Agora, Deus fala o quê? Agora, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar o meu povo do Egito. Deus vai levantar você. Escute o que o pastor vai falar aqui. Deus vai levantar você para você tirar pessoas do Egito. Deus vai levantar você para você ser um profeta com honra na sua casa, porque o seu discurso não vai ser contraditório. As pessoas vão olhar para você e você vai viver aquilo que você está pregando, aquilo que você está professando. E as pessoas vão olhar: eu quero isso para mim. Eu quero essa paz que essa menina tem. Eu quero esse olhar que esse homem tem. Olha como ele olha. Olha como ele olha para as coisas. Olha como ele olha para as pessoas. Eu quero esse olhar sereno. Eu quero essa paz. O mundo está acabando aí. Olha a paz. Olha como é que está a paz dele lá. Eu quero essa paz para mim. Eu quero viver o que esse homem de Deus está vivendo. Eu quero viver as experiências com Deus que o meu pai está contando para mim. Eu quero viver, Pai, essas experiências que Tu está contando para mim, que Tu teve. Eu quero isso para mim. É isso que vai acontecer com você, porque você é um mensageiro do Senhor. Amém, querido? Você vai ser levantado como mensageiro. E você vai ganhar as pessoas que estão à sua volta, e principalmente os da sua casa. Não vai se perder nenhum. Não vai se perder nenhum. Você está sendo levantado para ganhar a sua casa. Deus vai te usar como instrumento de bênção na tua casa. Mas eu não sei falar, eu estou no meio do deserto, ninguém está me vendo. Não importa. A voz vai te chamar. A voz do que clama no deserto vai te arrebatar. Vai te tirar do teu lugar e vai te enviar para algum lugar. O que nós precisamos então ser? Obedientes. Pode ficar no pé. Obedientes. Obedientes ao Senhor, obedientes à sua palavra, obedientes ao seu chamado. Quantos de nós pensamos que José era um sonhador? Não é isso que você aprendeu? José é sonhador, o rei dos sonhos. O menino que sonha e corre atrás dos seus sonhos. Isso é uma história, irmão, fiada. José nunca correu atrás dos seus sonhos. Pastor, vai lá na Bíblia, me prova. Ele nunca correu atrás dos seus sonhos. Deus deu um sonho para José e ele guardou no coração. Ponto. Daí em diante, ele vai vendido como escravo pelos seus irmãos. Depois disso, ele vai sendo colocado num cárcere privado na casa do Potifar. Vai preso. E ele fica ali. Vive ali. E lá diz a história que ele obedecia o Senhor ali. Ele não estava nem aí se ia acontecer ou não as grandezas de Deus na vida dele. Ele queria saber de ser obediente, servo. Então você vê que o sonho de Deus é que está correndo atrás de José. Não é José que está correndo atrás. Os sonhos de Deus, as promessas de Deus, a provisão de Deus, elas começam a empurrar José para o seu propósito, para o seu lugar. Depois ele vai preso fisicamente, passa 13 anos lá, e você fica assim, que ele acha, eu estou aqui, eu estou sofrendo, e o que vai acontecer comigo? Eu estou preso. Não, ele obedece a Deus na prisão. Ele é homem de Deus na prisão. Ele é homem de Deus no meio da aflição. Diferente de Moisés, que sai do palácio e vai para o deserto. José sai da prisão e vai para o palácio.
Porque num abrir e piscar de olhos, Deus pode fazer coisas extraordinárias para que se cumpra os sonhos dele. Às vezes a gente fica rodando a nossa vida inteira atrás de coisas vãs, terrenas, daqui da terra, irmãos. A gente mata e morre por coisas aqui da terra. A gente manda embora um marido e uma mulher por causa de coisas daqui da terra. A gente perde um irmão e deixa de falar com um filho por coisas daqui da terra, que ninguém vai levar, vai ficar tudo. Nosso coração se endurece, a frieza no nosso coração, nós ficamos com raiva de Deus por coisas daqui da terra. A gente é terreno demais. Deus quer levar o nosso espírito a um lugar maior, a um evangelho que mesmo em meio a aflições e sofrimentos, não vamos arredar o pé do Senhor, nem da sua mensagem. Está difícil? Continua. É difícil carregar a mensagem do Senhor no seu coração, porque você vai ser acusado, porque pessoas vão se levantar contra você? Continue. Não estamos trabalhando pela terra e por coisas da terra, irmãos. Nosso tesouro está nos céus, estamos mirando para lá. O livro de Apocalipse diz que no final nós seremos vencedores. João viu o final da história, escreveu o livro de Apocalipse. Você tem acesso a ele, está lá escrito o final da história. E o final da história não é aqui na terra, o final da história é no céu. É no céu. Miramos no céu, vivemos para o céu. É por isso que precisamos pregar essa mensagem enquanto é tempo. Pregue a palavra enquanto é tempo. Viva essa mensagem enquanto é tempo. O tempo de Deus para a gente é hoje. O chamado do Senhor para a nossa vida é hoje. As promessas do Senhor para a nossa vida é hoje. Curve sua cabeça. Vamos orar um pouquinho. Senhor Deus, existe uma voz que vem dos céus sobre nossa vida hoje, que nos chama a estar mais perto de Ti nessa noite, Senhor, que eleva os nossos olhos para o alto. Essa voz clama dentro de nós, ecoa dentro de nós, para alguns dizendo arrepende-te, para outros dizendo volta a servir, volta a carregar essa mensagem dentro de Ti, para outros dizendo vem filho, eu vou trazer paz sobre você. Está tudo turbulento, está tudo preocupante, mas eu vou soprar sobre você, e a paz que excede todo entendimento vai vir sobre você, porque eu vos dou a minha paz, diz a voz que clama. Sobre alguns Ele vai pedir para cessar as tempestades, sobre outros Ele vai dizer começa a falar hoje do meu evangelho. Para alguns Ele vai dizer sai da tua terra, sai do meio desse povo que não te pertence, e vai para um lugar e deixa eu me encontrar contigo. Ah, Senhor, não importando a quem seja, aquece o nosso coração nessa noite. Inflama a nossa alma. Que o nosso espírito, Senhor, seja renovado em Ti. Queremos ser transformados na Tua presença, Senhor. Não queremos aqui, Deus, estar em busca apenas de dons e de pedir coisas. Queremos também Te entregar nessa noite, Te entregar algo nessa noite, Te entregar o nosso coração nessa noite, Te entregar a nossa vida nessa noite, Te entregar sacrifícios de adoração nessa noite. Somos Teus, toma conta da nossa vida. Não queremos o controle, Pai, queremos descansar. Tu és o nosso pastor e de nada teremos falta, porque o Senhor é suficiente sobre nós. Tua presença é suficiente. Tua presença preenche, Senhor, todos os outros amores que temos. Não há nada melhor, não há nada além, não há nada maior, não há nada mais que queremos senão o Senhor sobre nós. Toque em nossos corações. Coloque a mão sobre o teu coração, meu querido. Deixa o Senhor falar contigo um pouquinho.
Deixa o Senhor falar contigo um pouquinho. Fala com Ele também um pouquinho. Te conecta com Ele. Peça que Ele restaure sua vida. Peça que Ele transforme o teu íntimo. Peça para que Ele mexa com a tua estrutura.